nossa aula hoje será sobre um gerenciador de referências, né? Que não é nada mais, nada menos do que um software que vocês poderão ou podem, né, usar diretamente na internet, no site, na página, tá? Desse gerenciador, ou instalando esse software no computador, no desktop de vocês. É um programa, um software que se chama Mendeley. É um gerenciador de referências que também pode funcionar como uma espécie de rede social acadêmica. Por quê? Porque você tem um acesso rápido e direto a qualquer artigo científico que possa estar disponibilizado numa base de dados ou que esteja disponibilizado no teu computador, no teu próprio computador. Você pode fazer como se fosse uma organização, né, por autor, verificar, né, quais são os trabalhos de determinado autor ou determinados autores, quais são os que mais estão publicando numa determinada área, ou no seu assunto, no seu objeto de estudo, tá? Então, ele pode funcionar como essa, digamos, rede social acadêmica também, certo? Mas a principal função dele é gerenciar arquivos de artigos, né? Que são, então, as referências bibliográficas para o trabalho de vocês, tá? Como que ele pode ser útil? Como que esse software pode ser útil? Por quê? Porque através dele você pode criar uma biblioteca pessoal, tá? Então, vocês vão ver daqui para frente que você instala ele no seu computador, esse programa, e aí você vai colocar dentro dele todos os teus artigos, ou todos os artigos que você tem no seu computador, que você vai usar para o seu TCC, né, o que você vai buscar da internet. E ele vai automaticamente organizando uma espécie de biblioteca, a sua biblioteca dentro do seu computador, né? Então, ele pode ser útil dessa forma, tá? E aí, com ele, você pode rapidamente, então, encontrar, importar, organizar artigos com base, né, no que você estiver pesquisando. Você pode organizar os que estão no seu computador e você também pode baixar, importar e organizar os que vêm das bases de dados da internet, né? E com ele, você também pode acessar e ler os seus artigos de forma online, né? Porque existe uma sincronização de tudo que está no seu computador e o que pode estar disponibilizado na rede, né? Através de uma conta que você vai criar dentro do Mendeley, você pode sincronizar o que você tem no computador e isso ficar disponível para você em rede, em qualquer local, em qualquer dispositivo que você utilizar, que você possa utilizar mesmo que não seja o teu, tá? Então, ele facilita isso, porque ele vai te permitir acessar os seus artigos de qualquer equipamento. Basta que tenha internet, né, obviamente, e que você sincronize o que tem no seu computador e com o seu cadastro na internet, na página do Mendeley mesmo, certo? Então, você pode usar até no seu celular, se você quiser, né? Se você tiver o Android ou o iOS, tanto faz. O fato é que você consegue ter esse programa instalado até no seu celular, se você quiser, e você pode, então, abrir, puxar os seus artigos e realizar a leitura através dele também, do seu celular também, tá? Além disso, você consegue fazer fichamento das suas leituras, ou seja, anotações, destaques, comentários, dentro do próprio arquivo do artigo, né, através desse programa. Então, mais para o final da aula eu vou mostrar mais ou menos isso também, tá? E o que é mais importante, né, o que eu acho, assim, que ele tem de melhor, na verdade, que é o que o aluno mais pena para fazer, assim, no sentido de ser o processo mais chato de se fazer num TCC, que é o quê? Que é colocar as citações de forma correta e seguindo as normas da ABNT, tá? E inserir as referências também de acordo com as regras da ABNT. Então, uma vez você tendo os seus artigos dentro do Mendeley, você não precisa se preocupar mais que o autor tem que ser com
sobrenome maiúsculo, o que está grifado, o que tem que não pode ser grifado, como que coloca volume, como que coloca o nome da revista, blá, sabe? Uma vez você tendo o Mendeley instalado no seu computador e uma vez você inserindo no seu texto do Word as referências a partir do programa Mendeley, você vai selecionar a forma de formatação dessas referências e das citações também, né? Então, tem lá dentro a possibilidade de você formatar conforme a ABNT. E aí, automaticamente, esse programa vai criar o seu capítulo de referências e vai colocá-las todas no formato da ABNT, automaticamente, sem que você precise fazer manualmente isso, tá? Então, assim, para o aluno que precisa colocar as referências e citações conforme a norma da ABNT, esse programa é muito útil, principalmente por isso. Tem todas as outras vantagens, mas essa é uma das principais vantagens, né, que facilita muito a vida do aluno. E ele não permite a formatação somente de acordo com a ABNT, tá? Existem hoje no mundo, né, várias outras metodologias de formatação e padronizações, Vancouver, outros estilos também que às vezes as revistas científicas pedem, né, e que não necessariamente são as da ABNT. E ele tem também essas várias outras opções de formatação. Então, se de repente um dia você mandar um artigo para uma revista, para publicação numa revista, e essa revista exigir que você coloque as referências no formato Vancouver aqui, se você fizer usando o Mendeley, você também vai conseguir diretamente, sem se preocupar em fazer uma por uma de forma manual, tá? Mas para nós, né, para a praticidade hoje, para nossa praticidade, o que importa é que ele te permite referenciar, criar a sua lista de referências de acordo com a ABNT diretamente, ok? Minha filha acabou de levar um tombinho lá na sala e bateu a cabeça, por isso que ela tá chorando, não se preocupem, tá? Como que o Mendeley funciona, pessoal? Ele funciona, então, da seguinte forma, ele vai gerenciar a bibliografia a partir do acervo do seu computador, como eu já tinha falado, né? Ou ele vai gerenciar a bibliografia a partir de outras bases bibliográficas. Aquilo que eu tinha falado também. Você pode fazer uma pesquisa em qualquer uma dessas bases aqui. Vocês sabem o que é uma base de dados científicos, né? Uma base de dados de artigos. Existem várias, né? Existem a Scopus, a CAPES, base de dados, o portal de periódicos da CAP, existe a Web of Science, a Elsevier, existe a Cielo, por exemplo, né, que são todas bases de dados que agrupam artigos e que quando você entra nessas bases de dados, você pesquisa por palavra-chave e os artigos vão aparecendo, né? O Mendeley, uma vez instalado no seu computador, ele consegue gerenciar esses artigos que você pesquisa nessas bases de dados também, né? Então, você pode, inclusive, importar os artigos que você pesquisou e obteve numa base dessas, você importa eles diretamente para dentro do seu computador e para dentro do gerenciador Mendeley, apenas com um clique, sem precisar ficar baixando PDF por PDF e salvando cada um dos artigos no seu PC, no seu computador, tá? Então, também, ele é ótimo por isso também, tá? Mas, como eu tinha falado aqui, eu até frisei novamente, o principal facilitador para quem está escrevendo um trabalho acadêmico é a questão de ser possível, então, inserir as citações no estilo ABNT, tá? Mas, quando você tem o Mendeley instalado no seu computador, quando você abre o Word, que é onde você está digitando, né, o seu texto, lá entre os ícones das barras de ferramentas do Word, vai aparecer essa ferramentazinha aqui, ó, Insert Citation, com esse símbolozinho de M aqui, que é o símbolo do Mendeley, né? Aí, por exemplo, você está escrevendo esse texto que é do autor Nematolahi, et al., 2008, tá? Você escreve o texto ali,
e você quer fazer essa citação conforme a ABNT. Então, nesse momento, depois que você termina de escrever a frase, você simplesmente vem aqui naquele botão Insert Citation, clica, vai abrir uma caixinha de escolha do autor, você clica no autor e aí automaticamente ele vai aparecer aqui e formatado já conforme as normas da ABNT, tá? Então, essa é uma das grandes vantagens, que você já não precisa mais preocupar se é com letra maiúscula, minúscula, se o etial é grifado ou não, se é ponto e vírgula, como que vai o ano, etc. E além disso, como eu já tinha falado também, ele permite fazer essa lista de referências. Então, por exemplo, para esse autor aqui, Nematolahi, que você citou, né? Também vai aparecer lá na barra de referências do Word, esse botãozinho aqui, Insert Bibliografia, né? Colocar bibliografia. E clicando nele, todas as citações que você tiver feito no texto, elas automaticamente vão ser inseridas aqui, tá? Automaticamente. O próprio programa vai fazer isso e já vai fazer conforme as normas da ABNT, já vai deixar em ordem alfabética, tudo direitinho, certo? Então, são duas coisas principais, né, que são os principais facilitadores para a vida de quem está escrevendo um trabalho acadêmico, que é inserir as citações e fazer a lista de referências, tá? Além de todos os outros. E como acessar o Mendeley, então, e como criar uma conta, para a partir dessa conta você poder instalar esse programa no seu computador? A primeira coisa, de fato, é criar essa conta e depois baixar o programa no computador, no celular ou no tablet, né? Em qualquer um dos locais que você queira. E agora, pessoal, então eu vou dar o passo a passo, mais ou menos, né, as principais orientações de como acessar esse programa, de como criar essa conta e de como instalar esse programa no computador de vocês, tá? Para que vocês entendam o geral e depois façam um teste, né, para ver se vocês conseguem baixar, conseguem utilizar e se vai ser útil para vocês, certo? Então, o primeiro acesso ao Mendeley você vai ter, obviamente, acessando a página do programa, que é nesse link aqui, www.mendeley.com, né? Então, clicando nisso aqui, vai abrir essa página principal, tá? Ele tá em inglês, mas eu acredito que tem a possibilidade de colocar para o português, não sei porque eu não tentei, mas provavelmente tem. Se não tiver, os termos em inglês são bem simples, acredito que vocês não vão ter muita dificuldade, tá? Mas aí, logo abaixo, ali na página principal, vai ter uma seção, um botão que está escrito assim, ó, criar uma conta livre, né? Grátis, free, create a free account. É o primeiro passo que vocês vão ter que fazer. Por quê? Porque depois, mesmo que vocês consigam baixar o programa no computador de vocês, vocês precisam ter essa conta para vocês conseguirem fazer aquela sincronização de mandar a biblioteca que vocês criaram no computador de vocês e disponibilizar ela em nuvem, dentro dessa conta aqui na própria internet, porque aí assim vocês vão conseguir acessar, né, os conteúdos do computador de vocês em qualquer local, mesmo que vocês não estejam usando o computador de vocês de fato, tá? Então, por isso que é importante criar essa conta inicialmente, para depois vocês poderem fazer a sincronização, né? Então, clica aqui para criar uma conta bem simples, e aí depois vocês vão... Telefone tocando, desculpa. Aí depois vocês vão atendendo ao que o computador vai pedindo, tá? Então, ó, cria a conta no Mendeley usando uma conta de e-mail. Vai te pedir uma conta de e-mail aqui, tá? Aqui, ó, já tá em português. Estão vendo? Já mudei para o português aqui para copiar essas telas. Então, coloca o seu e-mail, aí clica em continuar, vai abrir uma página pedindo que vocês façam o registro. E aí, para fazer o registro dentro do Mendeley, vocês vão preenchendo os dados. Aqui eu fui fazendo testes, tá? Porque eu já tinha uma conta com o meu nome, então eu tive que colocar outra aqui, ó, para poder ir indo passo a passo e copiando as páginas para vocês verem. Então, você faz o registro,
né? Coloca o e-mail, o nome, sobrenome, cria uma senha, certo? E aí, na medida que você criar essa senha e colocar o seu e-mail, vai ser enviado um e-mail para o seu e-mail para que você confirme o registro, né, o seu registro, e continue o processo de registro, tá? Então, olha lá, vem a mensagem, verifique sua caixa de entrada. Aí, quando você entra na sua caixa de entrada lá, vai estar o e-mail da Elsevier Mendeley, pedindo para você confirmar esse e-mail mesmo, aí você confirma o e-mail, depois, com o e-mail confirmado, vai aparecer essa telazinha aqui, e você clica em continuar para Mendeley, né? E vai fazendo o registro. Depois que você clica em continuar, ó, ele vai abrir uma página para você preencher o seu perfil. Então, o que você é? Você é estudante, você é professor, você é pesquisador, tá? E aí você vai fazendo esse registro. Esse registro é importante, ele não deixa passar para frente se você não completar. Por quê? Na verdade, as suas informações, elas ficam visíveis para várias pessoas que utilizam o Mendeley em rede também. Aquela história que eu falei para vocês, que ele funciona como se fosse uma rede social, né? Então, se você disponibilizar, por exemplo, as pessoas podem ter acesso aos artigos que você tem, ou você pode disponibilizar os artigos para outras pessoas que também estão registradas no Mendeley, né? E isso facilita, permite uma troca de artigos e de referências entre as pessoas também. É nesse sentido que o Mendeley também pode funcionar como uma rede social acadêmica, que eu tinha falado para vocês no início, tá? Mas então, aí você vai escolhendo aqui o seu perfil, vai preenchendo o seu perfil, né? Quando você clica aqui em profissão principal, né, vai abrir todas esses campos, então, lecturer é como se fosse um professor especial, né, nos Estados Unidos, principalmente, tá? Ou palestrante, algo assim, né? Professor, professor associado, pesquisador, estudante de bacharelado, estudante de doutorado, de mestrado, pós-doc ou estudante de pós-graduação como um todo, né? E aí vai continuando, sempre aqui, ó, tá vendo? Marque seu perfil público. Se você marcar isso daqui, o teu perfil e os teus interesses, né, vão ficar disponíveis para todo o público associado ao Mendeley. Se você não marcar isso daqui, daí você não vai aparecer nessa rede, tá? Então, quem quiser não aparecer, pode manter desmarcado aqui, que não tem problema nenhum. Se preferir assim. Tá? Aí depois, a tela de entrada, então, que vai aparecer, depois que você fizer o cadastro, quando você entrar com a sua conta, quando você estiver logado com a sua conta, pode ver, ó, aqui eu já apareço logada, tá vendo? Fernanda, ó. Então, a tela inicial que aparece é essa daqui, tá? E aí, você pode, então, pesquisar artigos da sua livraria, né, da livraria de outras pessoas, seja de qual for o local, a partir dessa base, desse campo de pesquisa aqui, né? Mas, o que é importante e que eu recomendo que vocês façam, depois que vocês fizerem o registro no Mendeley, né? É que vocês baixem o programa no computador de vocês, certo? Então, veja que tem um campo, ó, tente a versão app desktop para manejar, né, gerenciar a sua livraria, a sua biblioteca, nesse caso. Então, aqui ele está incentivando que você baixe o aplicativo, baixe o software no seu computador, ou no seu celular, ou no tablet. E logo abaixo, em azul, já tem o link para você baixar o programa. E aí é super simples, você clica no link, né, e ele já vai baixar, tá? Antes de eu falar de como que é realizada, então, o download, a instalação do programa, eu ainda
ainda tem uma página aqui que eu tinha colocado e acabei não falando para vocês. Você pode editar o seu perfil, né? Você pode colocar outras informações que você julgar pertinentes, por exemplo, sua posição, a sua instituição de trabalho, o que você tem, qual é o seu perfil de interesse, né? Quais as áreas que você tem interesse, tudo isso você pode ir colocando aqui, pode inserir as suas publicações, se você tiver, pode colocar uma fotinho sua, se você quiser também, tá? Então, você pode mexer aqui nessas informações e editar o seu perfil da forma que você quiser. Mas, para você baixar, então, o download do programa e ter ele no computador, então, você tem que baixar essa versão aqui, ó. Existem 3 versões do Mendeley, na verdade, tá? Existe a versão Mendeley Desktop, que é essa que eu tô falando e que eu recomendo que vocês baixem. Existe a Mendeley Reference Manager, que não está completa, ainda está em aprimoramento. Então, essa daqui, eu não recomendo muito porque ela ainda não está finalizada, tá? Tem uma nova versão sendo lançada agora. E tem o Mendeley Mobile, que é para dispositivos móveis, certo? Então, se você quer baixar no seu celular, por exemplo, é essa versão mobile que você tem que procurar e baixar, tá? E para ter no seu celular. Essa versão aqui do celular, ela é exclusiva para leitura, destaques e anotações. Então, por ela, você não vai conseguir fazer as citações e as referências, tá? Mas ela vai te permitir acessar os teus artigos e ler, né? Ninguém vai escrever o TCC pelo celular, né, gente? Então, é muito lógico que ela não tenha essas opções de citar e criar as referências. Aqui vai te dar todas essas opções, e que é a mais completa, e é a que mais te permite, né, ações, é essa aqui, a Mendeley Desktop, que você baixa no seu computador, que vai ter a tua biblioteca de usuário e funções do gerenciador todas ali à sua disposição e que tem a integração com o Word, que é o editor de texto, tá? Então, é essa aqui que eu recomendo que vocês baixem. Mas vocês podem escolher a versão mais adequada à necessidade de vocês, tá? E instalar. Eu deixei aqui, pessoal, o link para a instalação da desktop, para a instalação da Reference Manager, que é essa que eu falei que está em aprimoramento ainda, mas quem quiser tentar, pode tentar também, certo? E aí os linkzinhos para a instalação das versões mobile para celular. Aí, nesse caso aqui, entrando lá no site, vocês clicando nesses botõezinhos aqui, vocês conseguem baixar, ou entrando no App Store para quem tem Mac, ou no Google Play para quem tem Android, certo? Bom, depois de fazer, né, a escolha mais adequada à necessidade, você vai instalar. Naquela própria página que abre lá do seu perfil, quando você clica aqui do ladinho, ó, pessoal, do ladinho do teu nome, uma vez estando logado, nessa flechinha para baixo aqui, quando você clica aqui, já vai também diretamente aparecer a opção de fazer o download do programa, Download Mendeley, que daí, no caso, é a versão desktop, aquela para você ter dentro do seu computador, né? Então, também, uma vez logado dentro da sua conta e tal, você pode fazer o download diretamente de dentro da sua conta. Também tem esse outro caminho para fazer. E aí, para fazer o download, então, uma vez que você clica lá naquele botão, vai abrir essa página, em vermelho, bem destacado, vai aparecer aqui, ó, Download Mendeley Desktop for Windows. E aí, você vai baixar o seu programa, tá? Você pode ter o Mendeley em outros sistemas também, no Mac e no Linux, para quem usa esses dois outros sistemas operacionais, tá? Aqui. Mas no caso do Mac, você tem que ter a última versão não é nem do navegador, é do sistema operacional. Você tem que ter a última versão do sistema operacional atualizada
E isso pode dificultar um pouco. Eu, por exemplo, tive muita dificuldade de baixar no meu computador, porque ele é Mac e o meu sistema operacional estava desatualizado, porque é impossível encontrar pessoas que consigam fazer manutenção de Mac na região do Paraná inteira. Só em Curitiba que tem os profissionais especializados e capacitados. Então, eu tive bastante dificuldade, tive que baixar no outro computador antigo que eu tinha para poder usar, certo? Então, preste atenção nisso. Mas quem tem Windows, que eu acho que é a maioria das pessoas, né, consegue baixar tranquilamente a versão para Windows aqui. Tá? E aí, para fazer a versão, você baixa, né? E depois faz a instalação, ó. Vai fazer o download vai aparecer aquela velha, aquele quadradinho normal, né? De quando faz um download de um programa. Vai abrir aqui para você fazer a instalação, né? Você abre e depois inicia, faz o setup lá do programa, tá? Vai clicando em Next e ele vai automaticamente instalando no seu computador. Beleza? Depois que você faz a instalação, pessoal, aqui ficou um pouco pequeno, mas é de propósito, tá? Porque eu queria, na verdade, mostrar para vocês a página inteira de abertura ali do programa. Por isso ficou pequeno, mas é só para eu dar o geral para vocês de como que aparece. Então, uma vez instalado no seu computador, quando você clica no ícone do programa, do software, do Mendeley, vai aparecer essa página aqui inicial. Vai abrir essa página, tá? E é um sistema relativamente simples, pessoal, que vai ter aqui, ó, por exemplo, nesse íconezinho, vocês provavelmente não estão enxergando, mas aqui está escrito Add Files, ou seja, adicionar arquivos, né? Então, aqui você pode adicionar referências diretamente. Quando você clica aqui, por exemplo, aqui já está um pouco maior, ó, fica mais fácil aqui. Quando você clica aqui, por exemplo, em Add Files, tá? Ele vai abrir aqui e ele vai abrindo os locais e você vai escolhendo os locais no seu computador em que os artigos estejam inseridos, tá? Nas pastas dentro do seu computador. E aí você vai puxando diretamente esses arquivos para dentro do programa e ele vai organizando, ó. Primeiro ele vai listando, né, essas referências aqui dentro e depois você pode mexer como você quiser, você pode organizar por pastas, como, por exemplo, está indicado aqui em 5, né, você pode separar por grupo, por assunto de referência, por autor, pelo que você quiser organizar, você consegue, através das pastas ou grupos aqui, né? Você pode, aqui em 2, por exemplo, uma vez tendo já as referências dentro do programa, você pode compartilhar ou enviar por e-mail para outras pessoas, né? Diretamente aqui, usando esse botão Share. Esse botãozinho 3 aqui, que é o Sync, é o botão de sincronização. Então, quando você clica aqui, você sincroniza tudo que está aqui dentro do seu software, no seu computador, vai estar sincronizado com o que está dentro da sua conta na internet, conta do Mendeley na internet, né? Então, quando você clica nesse botão, você está sincronizando, e aí depois você consegue acessar o que você tem no seu computador de um outro dispositivo, basta que tenha internet, como eu já tinha falado para vocês. O 6 aqui é o painel central, né? Então, é aqui que vão aparecer as suas referências. Em 7 tem search, tá vendo? Que é pesquisa. Então, por exemplo, eu quero achar o arquivo do... deixa eu ver um sobrenome aqui, tem o do João Paulo, Tombolato. Então, eu vou clicar aqui, Tombolato, vou digitar Tombolato. Todos os artigos, ou todos os artigos em que constar a palavra Tombolato, vão aparecer aqui, ó, nessa sua lista, né? E aí, você vai selecionando os que te interessam, ou procura o que te interessa no meio dessa lista aqui, né? Se aparecer muitos, você pode usar um outro termo de pesquisa que seja mais refinado, né? Que seja mais
como que eu posso dizer, o objetivo daquele artigo que você quer procurar do Tombolato. Então, daí você usa e já seleciona, filtra, né, aqueles que têm aquele termo de busca. E assim você vai procurando aqui no teu painel principal, tá? E aqui em 8, pessoal, sempre vai aparecer uma abinha lateral mostrando os detalhes do artigo. Então, digamos aqui, ó, esse artigo que está selecionado aqui do Psilocybe, por exemplo, né? Quando você clica sobre ele, aqui do lado, nessas notas e detalhes, vai aparecer o título, o tipo de artigo que é, se é um artigo de uma análise de congresso ou se é de uma revista científica, os autores, né, o ano, o número de páginas, o volume, até o abstract pode aparecer aqui, desde que esteja relacionado, né, desde que ele, dentro do programa, ele já tenha sido colocado dessa forma, contendo o abstract, né? Então, vai aparecer aí todos os detalhes aqui do ladinho, certo? Que dá um resumo sobre o artigo, essa parte aqui de notas e detalhes do artigo, certo? E essas aqui, pessoal, na verdade, são as ferramentas básicas, porque tem muitas outras, né? Por exemplo, você pode adicionar os seus artigos a partir desse Add Files ou indo em File aqui, diretamente em artigo, né? Você pode adicionar um artigo diretamente, você pode adicionar uma pasta, se você quiser, puxando ela do seu computador, uma pasta inteira que tem vários artigos dentro. Você pode criar um artigo manualmente, editar um artigo manualmente também, né? Você pode importar direto da internet a partir de um banco de dados. E você pode sincronizar a sua livraria também, tá? A sua biblioteca, a partir dessas opções aqui. Então, tem muita coisa que dá para fazer, mas, apesar de ter essas muitas possibilidades, ele é um programa relativamente simples, depois que você começa a mexer bastante nele, né? Então, essas são as páginas iniciais, é como você vai ver o programa quando ele estiver instalado no seu computador. E como que você vai alimentar a sua biblioteca principal, pessoal, né, do Mendeley? Como eu tinha dito para vocês, ou vocês adicionam arquivos diretamente do que tem no seu computador já salvo lá dentro, né, os PDFs, ou você vai adicionar pastas inteiras ou arquivos para dentro do programa, ou você vai adicionando manualmente também, né, do programa para dentro do Mendeley. Ou se não, pessoal, você vai importar dados de outras fontes, usando as funções exportar, importar e o plugin Web Importer, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que é bem simples de instalar também, né, aqui junto com o Mendeley, certo? Então, ou você cria a sua biblioteca a partir do seu computador, e daí o gerenciador ele vai funcionar mais para você organizar a sua biblioteca pessoal, né, e depois utilizar para fazer as citações e referências, ou você pode puxar artigos da internet para dentro desse programa e aí vai compondo a sua biblioteca. E também dá para fazer as duas coisas concomitantemente, obviamente, né? Então, daí eu coloquei mais ou menos o passo a passo de como alimentar essa biblioteca, né, depois do programa instalado, conforme o 1 e conforme o 2, conforme a forma 1, que é do seu próprio computador, e conforme a forma 2 aqui, que é a partir da internet. Então, vamos ver, resumidamente, como fazer em cada uma das formas, tá bom? Primeiro, então, adicionando arquivos do computador. Então, eu já tenho o Mendeley, agora eu quero organizar a minha livraria. Quero organizar as minhas referências, quero jogar todas elas dentro do Mendeley, né? Para depois eu poder fazer as citações e as referências no meu trabalho. Que fique claro, tá? Para conseguir fazer a citação e referência diretamente, você precisa que todos os teus artigos estejam dentro do Mendeley, senão não dá certo. Então, nem que você não organize, mas você tem que jogar, arrastar todos eles para dentro do programa. E só assim ele vai permitir
criar automaticamente as suas listas, senão não. Então, como que faz? Bom, lá abrindo a página principal do programa, você vai naquele íconezinho 1 lá que eu tinha falado para vocês, que é adicionar arquivos ou adicionar pastas, tá? E aí, o que acontece? Quando você clica aqui, ele vai abrir essa outra aba aqui, tá? Do Add Files, então. E ele vai te mostrar os locais do seu computador. Então, ó, a área de trabalho, downloads, o Google Drive, né? Documentos, imagens. Se você tiver com algum pendrive anexado, ele vai te mostrar aqui, né? O pendrive. Então, ele vai te permitir o acesso a todos os locais no seu computador. E aí, onde você tiver artigos, você pode abrir, certo? E aí, eles vão aparecer aqui, ó. Tá? Daí, o que você vai fazer, pessoal? Você vai simplesmente, você pode, né, uma opção, pode simplesmente selecionar todos esses arquivos aqui, deixar eles todos selecionados e arrastá-los de uma vez, tipo, clica, segura e arrasta mesmo. Vai arrastá-los todos de uma vez aqui para aquele painel central do Mendeley, para aquela área principal. Porque aí, o que vai acontecer? Todos os teus artigos, eles vão automaticamente para dentro do programa. Não precisa nem ficar salvando um por um, tá? É tudo de uma vez. Essa é a grande vantagem, ele é prático por isso. Ele permite esse arraste, né, dos arquivos para dentro dele. Você pode, obviamente, fazer um por um, ir arrastando ou abrindo um por um. Mas não precisa. Se você selecionar tudo e jogar lá dentro, eles vão, né? E aí, então, você vai passando todos os seus artigos, livros também, para dentro do Mendeley dessa forma. Depois, você pode, se você quiser, se você tiver tempo, né? Você pode organiza por tipo de trabalho, por pasta, né? Aí você vai organizando, editando ali, conforme você quer. Vou juntar todos os trabalhos que falam sobre alecrim numa pasta. Todos os que falam sobre bibliometria em outra, os gerais em outra. Aí você pode ir organizando. Mas essa organização você pode ir fazendo com o tempo, né? O que importa, na verdade, o que vai te permitir fazer as referências e as citações é que você tenha os artigos dentro do seu programa. E aí, com o tempo, você pode ir gerenciando, pode ir organizando, tá? Mas, a princípio, se você quiser, não é necessário. Basta que você jogue tudo para dentro do Mendeley que você já vai poder usar ele para fazer citação e referência, tá? E a outra forma lá, a forma 2, né? A forma de alimentar a sua biblioteca com arquivos que vêm das bases de dados da internet. Também não é muito difícil. Um pouquinho mais difícil, mas não é tanto. Então, olha só. Primeiro, o que você tem que fazer? Você vai, obviamente, entrar na sua base de dados de referência. Aqui eu usei o Scopus, a base do Scopus como dado, mas poderia ser Cielo, poderia ser Elsevier, como eu falei, o próprio Google Acadêmico, tá? Essas bases em que a gente procura, então, os artigos para as nossas pesquisas. E aí, lá você vai fazer uma busca, né? Vai buscar pelas palavras-chave. Aqui, por exemplo, foi usado academia, acadêmico e biblioteca, certo? E, óbvio, vai surgir uma série de artigos aqui, né? Uma lista enorme, aqui, por exemplo, ó, 23.905 resultados. Então, o número de resultados, o número de artigos que vai aparecer vai depender do que você estiver buscando. E essa busca vai ser, então, conforme a sua área de pesquisa do TCC, por exemplo, né? E aí, o que você tem que fazer? Você vai selecionar os que você quer, os que te interessam pelo título, os que você acha que vai aproveitar, você seleciona e vai clicando aqui no quadradinho, né? Para selecionar esses artigos, para marcá-los. Aí, depois que você faz isso, dentro da própria base de dados lá, vai ter sempre um íconezinho que vai estar dizendo exportar.
export. Às vezes a gente nem sabe para que serve, né, esses ícones que tem essas terminologias, mas serve justamente para isso, para você mandar esses arquivos para algum lugar, tá? E aqui na Scopus, por exemplo, é export, tá aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar em exportar. E aí, todos os artigos que te interessam, que você tiver marcado, selecionado, eles vão ser exportados para algum lugar, né? E para que lugar? Então, olha só, as próprias bases de dados, elas já têm a opção de você exportar para o Mendeley. E também o método de exportação, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai simplesmente marcar a opção Mendeley e marcar esse método aqui. É importante que vocês marquem esse método de exportação, que é o que dá certo com o programa Mendeley, que é o RIS Format, R-I-S Format, formato de RIS, DRS, que aí é o formato que o Mendeley vai entender, né? O que vai acontecer depois disso, pessoal? Todos os artigos no formato PDF, que nesse caso é lido como RIS, eles serão automaticamente encaminhados para o Mendeley, certo? Para o Mendeley. Daí, lá no Mendeley, bom, ele não vai assim como um passo de mágica, né? O que você vai fazer quando você estiver dentro do Mendeley agora, do seu Mendeley? Você vai abrir File aqui e dessa vez importar, né? Aí, quando você clica em importar, vai aparecer as opções possíveis lá, ó. BibTeX, EndNote, RIS. Tá aqui o RIS, ó, que é o formato que você pediu a exportação, né? Quando você clica em RIS, automaticamente vai o quê? Aparecer aqui, abrir a página onde esses arquivos foram depositados. Aí basta que você clique sobre eles, abrir e automaticamente eles vão parar dentro do teu Mendeley. Daí sim parece mágica, tá? Certo, pessoal? Então, não é assim tão difícil, não é tão complicado assim. Existe uma outra forma de fazer que também é interessante. Ao invés de você fazer todo aquele processo que eu acabei de falar, você pode também baixar no seu computador e instalar um plugin, que é como se fosse uma extensão do Mendeley, né? Uma extensão do software, do programa Mendeley, que é chamado de Web Importer. Então, ó, é só você entrar lá na página do Mendeley, que você já tem cadastro, clicar aqui, ó, em Get Web Importer for Chrome e automaticamente ele já vai baixar esse plugin aqui, né? Essa extensão aqui para o programa do Mendeley, tá? Daí o que acontece? É nessa página aqui, ó, que vocês encontram, tá? O ícone para baixar esse plugin. Aí o que acontece? Olha só, quando você estiver dentro da base de dados, pessoal, seja da Scopus, ou seja da Science Direct, ou qualquer outra, vai se você tiver, né, o Web Importer, vai automaticamente aqui na barra de cima aparecer o símbolo do Mendeley, como está sendo mostrado aqui. Vocês me desculpem ser tão pequeno, mas é que eu queria mostrar as páginas inteiras para vocês, certo? Mas vai aparecer o íconezinho ali, tá? E aí, quando você seleciona os artigos do seu interesse, você simplesmente clica aqui e automaticamente esses artigos eles vão para o seu Mendeley. Tá aqui o Web Importer, ó. Eles vão para o seu Mendeley automaticamente, sem você precisar exportar como RIS e depois importar esses arquivos do RIS, tá? É uma forma mais direta de você fazer essa importação dos teus artigos que você selecionou numa base de dados. Mas para você poder usar disso, daí você precisa instalar, então, essa extensãozinha aqui, esse plugin Web Importer, que está vinculado ao próprio programa Mendeley, tá? Então, é assim que faz. Mas existe
pessoal, uma forma também de você adicionar os artigos manualmente, que é aquela forma manual, né? Que não é nem pelo arraste direto do seu computador para dentro do programa e nem da internet para dentro do seu programa. É uma forma manual. Que aí você vai como? Você vai preenchendo os dados dos artigos, dos arquivos, tá? Primeiro você puxa ele e depois você vai preenchendo esses dados. Para adicionar manualmente, como que faz? Vem aqui em File novamente, na página inicial do programa, e vai aqui, ó, adicionar as entradas manualmente, né? Então, ao invés de adicionar files e arrastar esses files, esses artigos, né? Ou adicionar as pastas, você pode adicionar cada artigo manualmente, e aí você vai incluindo as características do artigo, né? Você vai ter que digitar o autor, o ano, as páginas, copiar e colar os abstracts, como você quiser, certo? Para fazer isso, então, vem aqui em adicionar manualmente, vai abrir novo documento, tá? Aí você vai selecionar o que é o seu documento, é um livro, é um artigo, tá? E aí você preenche os demais dados do arquivo, se for necessário, clica em salvar e ele vai parar lá dentro do seu computador. Mas isso é a forma de fazer um por um, manualmente, cada artigo. Não precisa, né, ter todo esse trabalho. Você pode arrastar todos eles para dentro do seu computador diretamente, tá? E aí, pessoal, bom, agora vamos para a parte que eu acho que é a que mais interessa, né? Como adicionar citações e criar as referências de acordo com a BNT automaticamente usando o Mendeley, tá? Que é uma das principais facilidades que o Mendeley permite, né? Então, como eu disse para vocês, uma vez instalado, né, o programa no seu computador, o que você vai fazer? Primeiro passo tá aqui, ó. Você tem que ajustar o estilo de citação que você vai querer, o estilo de citação e de referência. Então, lá no Mendeley mesmo, no programa, o que tem lá, ó? Tem ali, ó, na parte de View, que é visualizar, né? File, View aqui, tem um ícone que é estilo de citação, Citation Style, né? Quando você clica aqui, ele vai abrir a lista de estilos possíveis. Lembra que eu falei para vocês que tinham muitos estilos possíveis, né? Tem o estilo da Associação Médica Americana, nanana, e tá aqui o estilo da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é o da ABNT. Tá vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque, na verdade, quem inseriu a norma da ABNT entre os estilos possíveis dentro do Mendeley foi a própria Federal do Rio Grande do Sul, por isso que tem o nome associado aqui, né? Mas a Associação das Normas Brasileira de Normas Técnicas é a mesma, então é a mesma ABNT, certo? Então a primeira coisa que você vai fazer é ajustar o estilo, escolher o estilo da ABNT dentro do seu programa. Então é só vir aqui e selecionar a ABNT, tá? Primeiro passo. O segundo passo, agora você precisa fazer a integração do Mendeley com o seu editor de texto. O editor de texto, de novo, né, repetindo, é o Word. No caso de quem tem o Windows ou quem tem um outro sistema operacional, né, geralmente é o Word, tá? E para que você consiga fazer o seu texto e associar com o Mendeley, você então tem que fazer essa integração do Word com o Mendeley. Para isso, pessoal, vocês têm que fazer a instalação de mais um plugin, de mais uma extensão do Mendeley, que dessa vez é chamada de Citation Plugin, tá? Então, aqui, ó, bem simples, nada complicado. Dentro do próprio programa do Mendeley, lá em Ferramentas, Tools, você vai abrir as opções e lá tem instalar MS Word Plugin, instalar LibreOffice Plugin, tá? O LibreOffice é para quem utiliza o Linux, mas é o mesmo Word, tá?
No caso de vocês, que a maioria tem Word, né? Vocês vão usar essa opção aqui, instalar o MS Word Plugin. Clicando aqui, pessoal, automaticamente o instalador, o plugin do Word, ele vai ser instalado tanto no seu Mendeley quanto no editor de texto, que é o Word, tá? E aí você terá realizado, então, a integração entre o teu editor de texto e o Mendeley. Para você saber se deu certo nessa instalação e integração, o que você vai fazer? Você vai abrir o Word no seu computador e você vai verificar se aparece esse ícone aqui, ó, tá? Lá dentro de referências, da aba referências, porque o Mendeley está, né, relacionado com referências. Então, lá dentro da aba referências, você vai ver se aparece aqui, ó, esse ícone chamado Insert Citation e que tem lá o símbolozinho do M do Mendeley. Se ele aparecer aqui, perfeito, você já tem a integração do Mendeley com o seu Word. E aí é só começar a digitar o seu texto e puxar, né, as suas citações de acordo com a BNT diretamente a partir desse ícone aqui. Na prática, como que vocês vão fazer, pessoal? Bom, na prática vai ser o seguinte, uma vez tendo lá o ícone, novamente aqui, ó, dentro de referências, é bom vocês conferirem se o estilo da referência da citação está selecionado para a ABNT, ó, tá? Então, vocês já fizeram isso no passo anterior, mas é bom vocês sempre verificarem se está realmente corretamente selecionado. Se não tiver, basta selecionar. Então, aqui em estilo tem que estar sempre marcado Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ABNT, tá? Autoria abreviada. Geralmente, vocês têm que escolher esse autoria abreviada, tá? Tem um outro aqui, ó, que tá, ABNT, autoria abreviada, nota com IBID, que daí é aquela famosa tipo de referência complementar, né, que eu falei para vocês que é bom vocês evitarem, na verdade, tá? Então, escolhe pela mais simples aqui, certo? E tranquilo. Aí, como que vocês vão fazer para fazer a citação? Agora que é a prática de fato, né, para inserir essa citação no Word. O que você vai fazer? Então, olha só. Estou lá escrevendo meu texto, escrevi, as flores são azuis no período de inverno. Quem falou isso? Quem falou isso foi a Heinrich 2021, tá? A Carmen. Então, você quer agora citar a Heinrich, a Carmen, tá? 2021. O que você vai fazer? Ao invés de você escrever, você vem Insert Citation, vai abrir essa abinha aqui, ó, tá? E aí, aqui você vai procurar por sobrenome de autor, Heinrich, por exemplo, né? Aí, escrevendo o sobrenome aqui, já vai aparecer, ó, aqui a pessoa escreveu Amaral, né? Vai aparecer todos os artigos do Amaral. Aí você vai selecionar aquele que você tirou a informação. Uma vez selecionando, beleza, ele já vai aparecer aqui, ó, Amaral 2013, tá? Se você precisar inserir o número da página, se for uma citação direta, por exemplo, e você precisar inserir o número da página, o que você vai fazer? Você clica sobre o nome do autor, que vai abrir essa possibilidade, ó. Daí aqui abre a possibilidade de inserir o número da página 36. Fazendo isso, deu ok, automaticamente esse autor será citado conforme a ABNT depois que você finalizou o seu texto, tá? E automaticamente, na hora que você pedir a lista de referências no final, esse autor, ele já vai aparecer, essa referência, né, já vai aparecer lá embaixo, completa, tá? E formatada de acordo com a ABNT. Sempre você precisar colocar sozinho isso lá no final, tá? Manualmente. Uma por uma, certo? Mas para que dê certo, você precisa, então, toda vez que for citar uma referência, você precisa fazer esse processo, inserir a partir desse botãozinho aqui, né?
Se for necessário colocar a página, você vai ter que fazer um passo a mais, que é clicar no nome do autor para abrir aqui a opção de colocar a página. Se você não precisar colocar a página, não precisa. Basta que você dê o OK já aqui, ó, no próprio artigo selecionado da pessoa. Dá o OK, aí já vai aparecer a referência, a citação, né, diretamente, certo? E para fazer a inserção da lista de referências, que é o quarto passo, e que, na verdade, vai ser o último passo, não que vocês não possam fazer antes, é até bom vocês irem fazendo antes para ver se está dando certo de fato mesmo, né? Mas seria a última parte do trabalho, né, a final lá, que é fazer a inserção da lista de referências. É muito simples. Você entra lá no Word em referências e vem aqui, insert bibliografia. Tá? E aí, automaticamente, todos os autores que você citou no seu texto, através do Insert Citation aqui, automaticamente as referências, né, aparecerão uma por uma aqui, listadas em ordem alfabética e de acordo com a BNT, sem você precisar ficar digitando uma por uma. Esse é o grande tchan, digamos assim, do Mendeley, que facilita a vida do aluno, né? Além de todas as outras funcionalidades que também são muito boas, tá? Que outras funcionalidades seriam essas, né? Que também ajudam a vida do aluno. Você pode fazer buscas na sua biblioteca utilizando diversos filtros, tá? Então, por exemplo, eu quero achar tal artigo e eu sei que ele tá no meu computador, mas eu não sei em que pasta. E daí começa, abre pasta aqui, abre pasta lá, ou se não vai no site de pesquisa e daí vem 1 milhão de coisas com aquela palavra e você não sabe se aquilo é o teu artigo ou se é um texto que está lá no meio, ou se está numa apresentação de PowerPoint ou aonde que tá, né, aquela tua referência. Então, o Mendeley, quando você faz busca aqui por autor, por título, por ano, por notas, pelo que você quiser, ele já vai aparecer os seus artigos aqui, ó, na página central, né? E aí, só que vai aparecer somente os artigos, somente referências, e não outros arquivos do computador que tenham aquela palavra, sabe? E te dá uma informação melhor, porque já te indica o autor, já te indica o título do trabalho, o ano de publicação, né? Então, é mais prático. É bem mais prático, certo? Você pode organizar os seus arquivos por pastas. Então, você pode organizar a tua literatura dentro desse programa, né? Como eu falei para vocês, você pode criar as mais diversas pastas aqui para organizar a sua biblioteca, né? Então, você pode ser uma pessoa muito organizada, cientificamente falando, usando o Mendeley, tá? Você também pode incluir tags aqui, né, nos teus artigos. Quando você está cadastrando, você pode criar esses tags, né, por exemplo, alimentação, tá? E aí, quando você filtra por tags, todos os artigos documentos que tenham essa tag alimentação, elas vão aparecer aqui na sua aba central. Também pode ser possível, tá? Apesar de que isso eu acho que é menos utilizado. E você pode trabalhar com os artigos, fazendo anotações, fazendo destaques, tá? Dentro do próprio programa. Então, aqui ele te permite, ó, você grifar, como a gente tem agora a funcionalidade do PDF, né? Em alguns programas de PDF, por exemplo, você pode grifar, você pode sublinhar, você pode adicionar notas, informações, anotações, tá? Dentro do teu próprio arquivo e depois salvar tudo isso. Então, você pode estudar também utilizando o Mendeley, né? Utilizando os artigos e livros que estejam colocados dentro dessa sua biblioteca, tem essa funcionalidade também, tá? Aqui é outra coisa que também é legal. Por exemplo, eu mesma tenho muito isso, eu tenho muito arquivo duplicado dentro do meu computador. Aulas, nem se fala, mas
Artigos também, né? Ah, eu já vi esse artigo, será que eu já baixei? Será que eu não baixei? E aí baixa 1, 2, 3 vezes. Então, eu tenho muito artigo, muita coisa que está duplicada no computador e que vai comendo espaço, né, em memória dos computadores. Então, quando você joga todos os seus artigos para dentro do Mendeley, ele te permite verificar o que está em duplicata, né? Então, você pode fazer uma pesquisa. É óbvio, quando você pesquisar por um tema, se tiver 2 vezes o mesmo artigo na sua biblioteca, vai aparecer, ó. Vai aparecer em sequência, tá vendo? Um do ladinho do outro, Smith Carroll, Smith Carroll. E aí, rapidamente, você localiza e percebe que você tem 2 vezes baixado o mesmo artigo no seu computador. Então, o que você vai fazer? Você pode pedir a fusão, no caso, né? Confirm merge aqui, ó. Você pode eliminar um e deixar só um, tá? Automaticamente, quando você vai em Confirm Merge, você exclui um e mantém o outro, tá? Então, você vai excluindo esses arquivos em duplicata da sua biblioteca, do seu computador. Isso é bem legal também, tá? E, de forma geral, pessoal, essas são as funcionalidades do Mendeley,